Bom dia, boa tarde, boa noite. Retomamos a disciplina Comunicação e Gestão de Risco por meio de videoaula, enquanto dura esta pandemia. Fica aí a mensagem do Chacrinha, importante para todos que lidam com comunicação. Hoje nós vamos tratar da seção 3.2, vendo o plano de comunicação de crise. Para isso, vamos seguir este sumário, iniciando com uma rememoração sobre a importância da comunicação na gestão de crise. Logo a seguir, vamos passar ao plano de comunicação em crise, a notas e comunicados de crise, apresentando inclusive modelos de notas e algumas dicas de como gerar documentos de comunicação, finalizando no nosso trabalho individual. Então, vamos falar por que a comunicação é tão importante na gestão de crise. Como eu disse, nós vamos revisar assuntos já vistos. Nós vimos se a crise não for bem conduzida, a percepção do público pode ser negativa, o que vai prejudicar a imagem e, em última instância, prejudicar também a reputação da empresa ou do órgão público. Por isso, o preço de uma crise pode ser extremamente alto. Então, todos, a empresa, o órgão público, seus empregados, seus funcionários, devem estar preparados para a crise. Essa ideia é importante, que entrar em atrito com a mídia é uma péssima ideia. É melhor contar com a boa vontade da mídia. E administrar a crise significa administrar os dois parâmetros da crise: o fato que a gerou e a comunicação. Na comunicação, nós vamos tentar passar a nossa versão da crise. Prosseguindo, vamos ver o plano de comunicação de crise. O plano de comunicação de crise faz parte do grande plano de gestão de crise. Nós vimos que administrar a crise é administrar o fato gerador da crise e administrar a comunicação. E, para isso, o plano de comunicação é documento fundamental. Fazer comunicação de crise nada mais é que informar sobre um evento negativo aos principais stakeholders da empresa. Quem são stakeholders? São aquelas pessoas e instituições fundamentais para a empresa. Seus empregados, a mídia, seus clientes, seus acionistas, seus fornecedores e outros, conforme for a natureza da crise. O foco, todo o empenho do plano de comunicação em crise se volta a criar uma versão, a versão da empresa sobre o que aconteceu, mas que essa criação seja feita de forma tempestiva, ou seja, no tempo certo, no tempo adequado, que seja objetiva e clara. Vejamos qual é o conteúdo de um plano de comunicações de crise. Tem a equipe de comunicação, ou seja, a composição dessa equipe. E não é só uma relação de nomes. Tem que ser o nome, a função, definir substitutos para o caso de uma eventualidade, ter o telefone e o e-mail de contato de todos. Então, não é simplesmente uma relação de nomes. O plano de comunicação interna, ou seja, como é que a empresa vai informar o problema da crise para os seus funcionários. As estratégias de mídia. O que vai ser feito primeiro? Quem vai ser atendido? Primeiro a TV, primeiro o rádio, os jornais. Isso tudo já tem que estar definido. E quem faz o quê? Mais do que definir,
tem que dar a responsabilidade. Quem faz o quê? Uma lista de potenciais fragilidades da empresa. Nós vamos ver lá na frente um checklist, tá, de ameaças ou crise, onde essas fragilidades estarão listadas. E é importante que elas estejam incluídas no plano. Uma parte bastante significativa são informações atualizadas. Eu reforço, tem que ser atualizada, senão não serve. Tá? Sobre a empresa e seus principais planos de negócio. Porque é aí que a equipe de comunicação vai buscar informações para transmitir à mídia. Por isso, essas informações devem ser constantemente atualizadas. E, encerrando essa máxima, se tiver na gaveta, você só tem papel. Se você ensaiar e treinar o plano, você vai ter um trunfo na mão para o caso de crise. Passemos agora a ver quando falar com a mídia. Quando é que eu vou falar com a mídia? Esse falar, entenda-se, comunicar com a mídia. Pode ser através de uma nota. Eu vou fazer isso o mais rápido possível. Entretanto, sem pressa. Você só pode fazer um comunicado se você tiver dados consistentes na mão, informações fidedignas, para preservar a confiabilidade. Então, é certo que a empresa tem que assumir o comando da comunicação, não pode delegar, não pode terceirizar. Para isso, a empresa tem que estar preparada. Ela não pode ser surpreendida totalmente. Para não ser surpreendida, ela tem que ter mecanismos de alerta para os diversos tipos de fatos que podem gerar uma crise. Tem que se desenvolver esses mecanismos. Repetindo, você só deve se manifestar, ou a empresa só deve se manifestar, quando ela tiver dados suficientes na mão, consistentes, confiáveis. A primeira alternativa, normalmente, é um comunicado à imprensa. Comunicado é uma nota, uma coisa escrita, certo? Com os aspectos básicos da crise. Quem fez o quê, quando e onde. Nós vamos ver os detalhes desse comunicado um pouco mais à frente. Mas é preciso lembrar, tá, que isso aí tem que ocorrer num prazo curto e o comunicado é a forma mais eficiente para o momento. Sempre demonstrar preocupação com vítimas ou danos causados a terceiros. É importante que a empresa manifeste isso, exteriorize isso. O plano de comunicação tem que funcionar de uma tal forma que a mídia passe a confiar na empresa como aquela fonte de informações mais rápida. Porque a mídia trabalha contra o tempo. Tá? Todo jornalista tem um tempo, seja de fechar a edição do jornal, seja de fechar a edição do jornal televisionado ou transmitido via rádio, sempre eles trabalham premidos pelo tempo. E aquilo que eu já comentei, se o jornalista não tiver informações, ele inventa. Já foi falado, mas nunca é demais repetir. O silêncio, na maioria das vezes, é um erro. Você vai dar chance à mídia de publicar o que quiser, de ir buscar informações em fontes não confiáveis. Tá? É preciso lembrar que hoje toda empresa tem um site. E o jornalista, quando vai buscar informações sobre a empresa, o primeiro lugar que ele vai é no site. Então, é o local ideal para deixar publicada a nota, além de distribuir, é lógico. Todas relações públicas de uma empresa tem os endereços dos principais órgãos de mídia.
para onde deve ser passado um e-mail com a nota. Mas publicar no site da empresa também é muito eficiente. Continuando, nós vamos ver a batalha da comunicação. Nem sempre a crise vai começar em função de um mega desastre, com vítimas, com grandes perdas materiais. Pode acontecer como resultado de uma ação do diretor ou empregado da empresa. Às vezes até fora da vida profissional, lá na vida particular deles. O que acontecer ali pode ter, sim, influência na empresa. Então, para responder bem a um evento como esse, nós temos que ter um plano de crise estruturado. Essa frase é muito interessante de nós tratarmos sobre ela, do Jonathan Brody, que é especialista em relações públicas, tá? Que diz que a reputação da empresa repousa naquilo que as pessoas acreditam a respeito dela. Tá? Olha, eu acho que a Companhia Siderúrgica Nacional é uma empresa consolidada, forte, cresceu quando foi privatizada, é confiável e está em franca expansão. Isso eu acredito. Aí acontece um problema na Companhia Siderúrgica, essa imagem e essa reputação dela começa a ficar arranhada. E ele destaca, a mídia não é guardiã, ela não tem obrigação nenhuma de preservar a reputação de uma organização ou de uma empresa ou de um indivíduo. Então, se o fato der notícia, se o fato der audiência, a mídia vai explorar esse fato. Uma pergunta que é bastante discutida é: se o funcionário estiver envolvido num crime, a empresa deve comentar? Deve. Deve, para não ser taxada de omissa. E há uma forma adequada de se fazer isso, que nós vamos ver daqui a pouco. Essa frase é do Jack Welch, um CEO famoso, recuperou a Chevrolet que estava falindo, escreveu alguns livros. Isso quer dizer o quê? Que nenhuma crise termina sem que haja vítimas, seja empresa, seja pessoas. Isso é o sangue no chão. Esse sangue não é literal, é sim representativo das perdas que podem ocorrer. Lembrar sempre que transparência é obrigatória. Não se deve esconder, porque se esconde e a mídia descobre, é muito pior. Na continuação, vamos ver como se processa a comunicação com o público interno. Nós começamos apresentando essa frase, que é de sabedoria popular, mas é muito interessante. Ninguém gosta de saber notícias da própria casa por intermédio de vizinhos. Isso se aplica também na empresa, se aplica também na instituição pública. É necessário que mantenhamos os empregados, os servidores, informados do que está se contando, porque as crises debilitam a identidade corporativa, porque afetam a autoestima dos funcionários, afeta a credibilidade da empresa. Então, quanto mais o servidor, o funcionário estiver informado, melhor ele vai trabalhar na solução da crise. Porque se ele não receber um norte de comunicação, ou seja, você deve falar isso e não aquilo, você não fale, passe para outro falar, e assim por diante, certo? Quando acontecer a crise, cada um vai fazer o que ele acha melhor. E nem sempre o que ele acha melhor é o melhor para a empresa. Da mesma forma que o empregado tem um papel a desempenhar na solução do fato gerador da crise,
ele também tem um papel muito importante na difusão da versão que a empresa dá da crise. Por isso que ele tem que ser sempre considerado no plano de comunicação. A continuação, vamos tratar daquelas perguntas que os jornalistas sempre fazem, e aquelas perguntas incômodas. É característica do jornalista a pergunta incômoda. Vocês devem ter assistido a essa sequência de entrevistas que estão acontecendo em função da crise do coronavírus e veem que o jornalista sempre faz a pergunta de beliscar. Ele não faz normalmente a pergunta fácil. Primeira delas, os clientes não estão sendo lesados? O porta-voz tem que estar preparado para responder a isso. Não, mas como lesado? Não, não estou sendo lesado porque foram preservados os direitos aqui, aqui, aqui. É uma pergunta, né, que sempre tem que ser considerada. Houve uma auditoria. Né, melhor dizer que na auditoria foram constatadas inconsistências que serão corrigidas logo, do que dizer, não sei, nós estamos vendo, fazer declarações protelatórias. É verdade que hackers invadiram o computador da empresa? Isso aí, para uma empresa grande que tem ações no mercado, pode fazer cair o valor dela. Mas é importante dizer a verdade, porque não adianta você dizer, não invadiram, entraram, mas não conseguiram chegar ao que interessa. Aí, 15 minutos depois, o hacker publica uma lista de assuntos sigilosos que ele acessou no computador da empresa. Então, sempre é melhor dizer a verdade. Desculpe, a gente não deve dizer sempre e nunca. Na maioria das vezes é melhor dizer a verdade. Qual a opinião da empresa sobre a denúncia de assédio sexual que a secretária fez contra o presidente da empresa? Isso está correndo o mundo. Nós estamos vendo aí um produtor de cinema que foi condenado a não sei quantos anos de cadeia por assédio sexual 10, 15 anos atrás. As atrizes que ele assediou resolveram se unir e denunciá-lo na justiça. Então foi lá, já é um senhor de bastante idade, caminhando com um andador, mas foi condenado igual. Então, essa parte do assédio sexual e assédio moral está muito em baila hoje. E a tendência, lembra que eu falei que a imprensa sempre escolhe a vítima débil e o arrogante opressor. A tendência da imprensa é acreditar na parte mais fraca, no caso, a secretária. Então, temos que ter condições de responder a isso. A empresa cumpre rigorosamente suas obrigações de pagamento de taxas e impostos? Isso no Brasil é uma pergunta ultra delicada. Aqui, o porta-voz tem que estar pronto a responder. E só responder que sim, se realmente tiver certeza que pode fazer uma devassa na empresa e ela não está devendo nada. É verdade que foram encontrados no computador do vice-diretor Silva fotos e vídeos de pornografia infantil? Então vocês vejam, é um crime, sem dúvida, pornografia infantil é um crime, mas não é um crime relacionado à empresa, é da ordem particular do Silva, só que afeta a empresa. Porque aí os clientes da empresa, seus acionistas, como é que pode ter na diretoria um pedófilo? Essa frase diz o que é preciso dizer. A gente tem que comunicar a mensagem certa,
na hora certa e às pessoas certas. Então, as palavras devem ser muito bem escolhidas, tá? Particularmente nas entrevistas, tá, coletivas, quando o fogo vem de todos os lados e a resposta é verbal. E a resposta não está só nas palavras, não. Está também na linguagem corporal do porta-voz. Então, isso aí, conseguir a mensagem certa na hora certa e às pessoas certas, só vai ser possível se houver um plano de comunicação eficiente que é revisto periodicamente e treinado. A pessoa tem que se preparar para encarar uma coletiva de imprensa, senão pode se assustar. Com isso, chegamos aos tópicos chaves desta parte da apresentação, que é o plano de comunicação de crise. O primeiro tópico, que a falta do plano de comunicação prejudica a comunicação de corporações. Então, é necessário ter planejado antes o que vai se dizer ou o que vai se fazer. Isso tem a ver com a comunicação interna. Se o empregado toma conhecimento pela mídia de um problema na sua empresa, vai afetar a sua autoestima e sua motivação, que ele vai dizer: pô, que porcaria que eu sou, que minha empresa não confia em mim, nem para me contar o que está acontecendo, e às vezes é na própria área dele. Mensagem certa, na hora certa, as pessoas certas. Essa é a forma certa de agir em comunicação. E por fim, o setor público tende a querer diminuir ou esconder irregularidades. É uma característica do setor público, só que tem aquele ditado: mentira tem perna curta. Vamos falar agora de notas e comunicados de crise, vendo o que, onde e como informar. O que comunicar quando acontece a crise? Primeiro, só vou comunicar o que eu tenho certeza, dados que eu já consolidei. Não vou especular, não vou fazer estimativa. E do que eu tenho certeza, eu informo o que aconteceu, quando aconteceu, onde aconteceu, quem participou, quantas pessoas estão envolvidas, o que está sendo feito, quais os resultados esperados e quando devem ocorrer. Aquilo que eu não sei, eu digo que não sei, que está sendo apurado, e que tão logo tenhamos os dados concretos, nós vamos informar. Mas é importante que a comunicação aborde todos esses aspectos. Quando há um princípio em comunicações que o primeiro comunicado deve ser distribuído até 60 minutos, de 20 a 60 ou de 20 a 80, alguns autores dizem de 20 a 80, certo? Mas vamos arredondar para até uma hora após o evento, a imprensa deve saber de alguma coisa. E os demais comunicados ocorrem segundo um cronograma que nós vamos ver a seguir. Como informar? Primeiro, ser afirmativo. As frases devem ter um aspecto positivo e afirmativo. Estamos fazendo tal coisa. Nunca estamos pensando em fazer, estamos planejando fazer. Não, estamos fazendo tal coisa. Evitar o gerúndio. Aliás, gerúndio, quando a imprensa tem essa ideia, se está empregando gerúndio é porque não está fazendo nada. Certo? Estamos fazendo nada quando emprega o gerúndio. Nunca
empregar o estamos estudando, estamos verificando, tá? Sempre frases positivas e afirmativas, tá? Verificamos que, tá? E não estamos verificando. Equipe, funcionários da empresa funcionários da empresa verificam no momento os danos causados. Frases afirmativas sempre. E aquele princípio também fundamental que nós já vimos antes, não fornecer nomes de vítimas antes de avisar a família. Continuando o nosso assunto de notas e comunicados na crise, vamos ver esse princípio muito interessante. O primeiro comunicado deve ser uma declaração de 20 a 80 segundos, tá? Ou, se for uma nota, não mais que uma página, escrita em espaço duplo, fonte 12. Tem que entender, essa declaração curta é muito importante, particularmente para a TV, porque declaração curta não pode ser editada. Se você fizer uma declaração longa, além de correr o risco de editarem sua declaração e sair a ser divulgado uma coisa que absolutamente você não disse, tá? Corre o risco, como vocês já viram acontecer, de cortarem tua fala pela metade. Porque o tempo é muitíssimo importante em televisão. Então, para a televisão, nós temos que ser muito, mas muito concisos. Dizer tudo em poucas palavras. O que eu não devo fazer? A primeira coisa é prometer o que não poderá cumprir. Isso afeta diretamente a credibilidade do porta-voz e da empresa. Então, só prometa o que você sabe que tem condições de cumprir. Forçar informações ainda não confirmadas. Corre-se o risco muito grande da informação ser falsa ou ser incompleta e, com isso, a credibilidade da empresa vai lá para baixo. Divulgar notas que não esclarecem. Aquela nota dúbia, que não diz nada com nada, feita mesmo para embromar. Não é uma boa prática fazer isso. 3 regras básicas da comunicação na crise. Não falem em off the record. Falar em off significa você fala, certo? E o repórter, quando reproduzir a notícia, não identifica a fonte. Vai dizer assim, um alto funcionário da empresa, uma autoridade do Planalto, certo? Mas isso não é boa coisa em termos de comunicação organizacional. Não cabe falar em off ao porta-voz. Não especule. Especular é levantar hipótese, é falar em tese. Não tem que especular nada. Fatos concretos que são transmitidos em linguagem clara, objetiva e concisa. E por último, não discuta questões jurídicas. Deixe isso para o setor jurídico da empresa ou da instituição. Até porque as questões jurídicas têm características muito próprias. Não cabe a você discuti-las. Continuando, vejamos alguns modelos de notas. Essa aí é uma nota de acidente hipotético. Vocês viram que ela é curta, fornece os resultados que podem ser fornecidos, que são conhecidos, e não especula. O que não se sabe está informado, que ainda não se sabe, está sendo verificado. Ok? Continuando. Essa é uma nota à imprensa da maternidade Dom Pedrito sobre um problema que aconteceu. Leiam a nota com cuidado e analisem
que a resposta foi bem dada ou não foi bem dada. A nota sobre o voo da Air France 477, nós já estudamos, né? Vimos um case sobre esse voo, o voo que caiu ao meio do Atlântico. Então, algumas coisas específicas. Olhem o cabeçalho. Diz o local, a data e o horário local, ou seja, horário de Paris, horário da França. Tá? Quando ele cita o horário do Rio de Janeiro, também ele diz se a hora é local. Particularmente em questões aeronáuticas, a hora é muito importante. Tá? E há que esclarecer se aquela hora a que pertence, a que fuso horário pertence. Vejam que ao final a nota trata, certo? Dá um apoio, um carinho à família, quando diz que divide com a família a emoção e a inquietação. E esclarece que tanto no Charles de Gaulle, o aeroporto de Paris, quanto no Galeão, o aeroporto do Rio de Janeiro, há um local para receber os familiares. Vejamos o cronograma das respostas. Existe alguma coisa que é uma trilha, não é um trilho, que é bom atender na medida do possível quanto a tempo de respostas. Está aí. Então, o primeiro comunicado inicial de 15 minutos a 1 hora após o fato que deu origem à crise. Ou alguns autores dizem de 20 a 80 minutos. Isso aí não é matemático, é nessa faixa. Certo? O comunicado é sempre uma nota escrita, curta, que você pode colocar no site da empresa, mandar por e-mail para as redações de órgãos de mídia. Uma declaração à imprensa, no prazo de 1 hora, é interessante que venha o porta-voz da crise fazer uma declaração. Declaração é quando, previamente combinado, no local e horário previamente combinado, os jornalistas se reúnem, o porta-voz chega lá e lê uma declaração. Não é uma entrevista, não há perguntas, ele apenas lê a declaração e se retira. Ou seja, a declaração complementa o comunicado inicial. No prazo de 2 horas, realizar um briefing com a imprensa. Não um debate, mas uma troca de ideias, em que o porta-voz informa os dados até então apurados. Verifica com os jornalistas os anseios, as necessidades deles. É o contato do porta-voz com os jornalistas. De 2 a 3 horas depois, faz-se um atendimento individual à imprensa. Olha, eu vou fazer o seguinte, a partir de agora eu estou à disposição por 1 hora e meia para atender individualmente os vários repórteres, para vocês informar suas necessidades, o que vocês desejam, para ver o que eu posso atender. Enquanto vocês esperam, tem aqui um cafezinho, um biscoitinho, uma água, um suco. Pode se servir à vontade, pode utilizar as cadeiras. Alguém precisa de algum apoio aí em material de computação. Isso são as coisas normais a se dizer. Isso é tratar bem a imprensa sem ser servil à imprensa. E finalmente, ali com 5, 6 horas, com os dados já bem consolidados, com um estudo prévio, até sobre outras coisas fora do acidente, mas dados da empresa. Lembra que o plano de comunicação tem que ter essas informações sempre atualizadas. O porta-voz se informa de tudo isso, porque na entrevista coletiva, que também acontece em local e hora marcados, aí os repórteres fazem as perguntas ao porta-voz e ele tem que responder. E as perguntas serão sempre aquelas difíceis, não virão perguntas fáceis
é preciso que se saiba. O checklist de crises ou ameaças faz parte do plano de comunicação, esse checklist. É uma planilha simples. Tá? No cabeçalho tem 4 campos: o tipo de ameaça ou de crise, o que será feito face a essa ameaça, face a essa crise, se a organização está preparada para enfrentá-la, se já enfrentou essa crise antes e como reagiu. A partir desse checklist é que se desenvolve não só os planos de comunicação, como os planos de administração da crise. A primeira linha está preenchida com um exemplo, tá? Que pode acontecer um incêndio no depósito de combustível. O que seria feito? Tá? Fechar as válvulas, isso já existe um POP, né? Um procedimento operacional padrão. Se pegar fogo no depósito de combustível, a primeira coisa a fazer é fechar as válvulas que levam combustível para o tanque, é um troço óbvio. Acionar o grupo contra incêndio. Tá? Grupo contra incêndio é uma organização local da empresa com empregados que foram capacitados a fazer a primeira ação contra fogo, até a chegada dos bombeiros. E a ação seguinte seria chamar os bombeiros. Quanto à organização está preparada? Sim, está preparado, porque há POPs para todas as ações e o GCI, o Grupo Contra Incêndio, está adestrado. A empresa já enfrentou essa crise antes? Como é que reagiu? Não, ela nunca passou por isso. Com esses dados, tá, tanto o pessoal que vai administrar o fato causador da crise, quanto o pessoal de comunicação, já vai começar a formular, tá, as suas linhas de ação para atender essa peculiaridade. Para a construção de mensagens-chave de crise. Mensagens-chave são aquelas que definem a crise. Uma mensagem de abertura com poucas palavras, né? Tipo, a respeito do acidente ocorrido com o ônibus 698 da nossa empresa no quilômetro tal da Via Dutra, queremos informar, 2 pontos. Últimas notícias. O ferido fulano de tal que tinha sido evacuado para o hospital da cidade tal, a empresa providenciou um helicóptero para evacuá-lo para São Paulo, que seja. Os outros 3 feridos estão sendo atendidos no hospital tal e o último boletim médico informa que o seu estado é estável. A terceira família está prestando todo o apoio, a empresa está prestando todo o apoio à família dos passageiros mortos. Quais são os pontos positivos? Quais pontos positivos eu tiro daí? Você tem que dizer, os feridos estão se recuperando bem, a empresa disponibilizou, vai arcar com os custos do sepultamento e disponibilizou veículos para transporte dos parentes dos feridos. Levantar pontos positivos. Uma conclusão, que a empresa continua acompanhando o caso e está à disposição para prestar esclarecimento. E termina sempre isso. Mais informações assim que estiverem disponíveis e dá o telefone e um e-mail de contato. Isso aí, então, é a guia para vocês redigirem notas sobre crise. Finalmente chegamos ao nosso trabalho individual. Nesse slide e nos seguintes está descrito um case que virou icônico em gerenciamento de crise. É a respeito da atitude de uma astronauta da NASA, Lisa Marino-Watt, que agrediu uma rival, uma moça também oficial da Força Aérea, que estava namorando o ex-amante dela. Então,
Nos slides está a reportagem da Isto É da época. Vocês devem elaborar a nota como profissional de comunicação da NASA, informando a atitude da empresa frente ao caso. Depois de você redigir a nota, por favor, no slide seguinte está a nota oficial que a NASA expediu. Comparem com a nota que vocês produziram. Então eu peço a vocês que interrompam o vídeo agora, tá? E só depois de fazer sua nota, venham tomar conhecimento da nota oficial. E com isso nós não vamos chegar ao nosso slide de encerramento. Eu agradeço a atenção de todos e nos vemos, se Deus quiser, na próxima semana.